Abertura da... Som. Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanham pela TV Câmara, declaramos aberta a 10ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Fábio D'Alonso para fazer a leitura do versículo bíblico. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, vereador Fábio. A presidência também quer acolher os servidores públicos que estão aqui, também como os colegas vereadores, os colegas assessores dos colegas vereadores, o público aqui presente. E também, hoje, nós estamos recebendo o pessoal da Celesc, que está aqui junto com a gente também, que sejam tudo muito bem-vindos, que também daqui a pouco eles vão usar a tribuna livre. Esqueci de registrar também a presença da Univille, que está aqui. Muito obrigado, cadê um lápis aqui? A Univille também que vai usar a tribuna livre na tarde de hoje. Tribuna livre, artigo 122 do Regimento Interno. Entidades, Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, representante, senhor Wagner Vogel, diretor da Celesc. Tema, prestação de conta 2019, pelo um tempo de até 10 minutos. Convido, então, o Wagner para usar a tribuna livre. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores. Agradecer ao vereador Richard pelo convite de estarmos aqui hoje, né? Boa tarde também, comunidade aqui presente. A ideia da Celesc estar aqui hoje junto de vocês é trazer um pouco do resultado do ano 2019, das nossas operações, e falar um pouco dos futuros investimentos que temos para o nosso município de Joinville. Então, falando um pouquinho sobre a Celesc, nós somos uma empresa, né, que possui a concessão de distribuir energia no estado de Santa Catarina. 96% do território é atendido pela Celesc. Hoje nós possuímos mais de 3 milhões de consumidores no nosso estado. Aqui alguns números gerais para a gente entender como que está o desenvolvimento da Celesc nos últimos 40 anos. Então, nós diminuímos, né, em 50% a quantidade de empregados, mas em contrapartida, a eficiência que nós atingimos alcançou patamares significativos. Em destaque, né, um acréscimo de 600% na nossa demanda máxima contratada, ou seja, até 7 vezes mais, né, de energia entregue para o catarinense. Em termos de qualidade do serviço fornecido, nesses últimos 40 anos, nós reduzimos em 70% a falta de energia. Então, o consumidor da Celesc, o consumidor catarinense, hoje ele sofre menos com falta de energia. Recentemente, a Celesc foi destaque a nível nacional, recebendo uma premiação, né, e sendo reconhecida como a melhor distribuidora de energia elétrica do país, no grupo de consumidoras acima de 400 mil clientes, ou seja, consumidoras de grande porte, né? Parafraseando aqui o governador, né, isso demonstra que a Celesc está, sim, no caminho certo, sendo uma empresa pública e eficiente. A Celesc em Joinville, nós, da Celesc, né, somos distribuídos em 8 núcleos, né, e Joinville está inserido no núcleo norte, e a unidade Joinville representam 6 municípios, sendo Joinville o maior. O destaque da nossa localidade aqui é o polo industrial catarinense, com uma economia baseada principalmente no setor de fundição e metal mecânico, destacando também o ramo de plásticos, químico, têxtil e até o desenvolvimento de softwares. Quando a gente fala da nossa qualidade de energia a título de município, aqui tem um motivo de muito orgulho para toda a Celesc de Joinville e, consequentemente, orgulho para todo o joinvilense. Nós, em Joinville, fornecemos a melhor ou a maior qualidade de energia para o nosso consumidor.
A nível de estado, aqui é o lugar que menos falta energia e que menos vezes falta, e quando falta, falta por menos tempo. A ANEEL, que é a agência reguladora, né, que nos estabelece metas de qualidade de serviço, define para nós que em Joinville nós deveríamos ficar, em média, 10 horas por ano sem energia em nossas casas. Ano passado, em 2019, o joinvilense ficou apenas 6,4 horas, então ficando 37% a menos sem energia em casa, o que demonstra, de fato, um serviço de excelente qualidade. Os principais motivos que levam a gente ficar sem energia nas nossas casas aqui em Joinville estão associados principalmente às próprias reformas que a Celesc precisa fazer na rede elétrica para melhorar a qualidade de serviço. Então, 32% da falta de energia está associada a obras. Outros 15% estão associados a abalroamento, e esse item chama atenção. 15% das vezes que falta energia em nossas casas estão associados à batida de carro em poste. Então é um problema, né, que a gente vive como uma sociedade urbanizada, que é o município de Joinville, mas que chama atenção no momento de avaliação. Destacar aqui, né, que nós recentemente abrimos a nova loja de atendimento da Celesc para o nosso consumidor. A loja fica localizada na rua Timbó, junto à nossa sede administrativa. E essa loja ela tem o diferencial de oferecer para o nosso cliente as soluções de autoatendimento. Então, quando ele procura a Celesc, ele não dependerá de um atendimento de um atendente comercial, podendo resolver ele mesmo as suas demandas nos nossos servidores de autoatendimento. E, principalmente, como ele está já próximo da nossa sede administrativa, ao procurar a Celesc, ele vai ter todos os serviços da Celesc em um só lugar. Falando um pouco dos investimentos que foram realizados e ainda estão, né, em fase de execução aqui no município, temos 2 grandes alimentadores na região do Iririú, um novo alimentador na região do Quiriri, que atenderá a Companhia de Águas de Joinville, investimento em religadores, que são tecnologias de religação automática em ocorrências de falha, expansão de circuitos para acompanhar o crescimento vegetativo do município e manutenção preventiva ou corretiva, quando necessário, que gira em torno de R$10 milhões por ano. Então, um investimento que a Celesc deixa aqui, né, no município de Joinville. Como principal investimento para o ano de 2020, nós destacamos a subestação Boa Vista, que será implantada onde hoje é o nosso almoxarifado. A subestação Boa Vista prevê, além da subestação, a construção de uma linha de transmissão na ordem de quase 10 quilômetros de extensão, um investimento próximo de R$25 milhões. Aqui um destaque, senhores vereadores, que esta obra está prestes a começar, a licitação já possui vencedor e estamos apenas aguardando o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental desta obra está já em estudos, né, pela SAMA, e na próxima semana, no dia 12, o presidente da Celesc virá até o município para uma reunião com essa secretaria, para a gente poder dar avanço, então, nessa obra importante, que possui como agente financiador o BID, né, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Por fim, né, aproveitando aqui a oportunidade, é bastante pertinente falarmos sobre um assunto delicado, que é o furto de energia. Aqui no município de Joinville e principalmente nas regiões litorâneas do estado, nós temos localidades que se caracterizam pelo furto de energia e não associado à má-fé, e sim à inviabilidade de ter acesso à energia elétrica. E isso remete ao desconhecimento por muitas vezes. Importante citar, né, como empresa que fornece energia, que o furto de energia ele traz riscos e problemas. O principal risco, a insegurança à vida. Nessa foto nós estamos vendo um transformador que entrou em combustão, né, ele pegou fogo, o óleo quente pegou fogo e acabou incinerando um veículo que está abaixo dele. Essa ocorrência foi devido a um furto no transformador de um restaurante lá na região de Florianópolis. Então eu peguei a foto para exemplificar o que pode acontecer numa localidade que sim tem excesso, né, de energia desviada, né? Isso traz prejuízo aos consumidores, pois quando existe a falta de energia numa localidade, pode acabar prejudicando os eletrodomésticos de quem é regular, então queimando uma geladeira, queimando algum eletrodoméstico, mas principalmente os demais consumidores acabam pagando essa conta, né? A Celesc tem perdas financeiras e como não existe uma fatura de energia, não se geram impostos, o desenvolvimento também não chega a rede elétrica de qualidade e isso é um problema para a infraestrutura. Destacando assim em dois grandes blocos, nós temos os clientes regulares, e esses clientes eles acabam fazendo furto de energia, adulterando o medidor, né, o sistema de medição, e esses clientes a Celesc faz fiscalizações e os trata com a devida competência.
O nosso foco hoje seria em relação aos clientes irregulares. São pessoas que não têm a intenção de roubar, mas elas estão morando ou, de certa forma, localizadas numa região protegida ambientalmente ou, às vezes, estão sujeitas a um parcelamento irregular do solo, onde o proprietário do terreno não se deu o devido trabalho ou o devido cuidado de parcelar esse solo de acordo com as leis, né? E hoje a Celesc fica impedida de levar energia para essa localidade. Então, a mensagem que a gente gostaria de deixar aqui é essa, né? Nós temos alguns locais em Joinville que merecem atenção, né? E aqui eu destaco toda a propriedade que sofreu o parcelamento de solo irregular, ou seja, o dono do terreno resolveu lotear o seu terreno e não fez a infraestrutura básica, que é a instalação de ruas, a instalação de rede elétrica, saneamento básico. E de acordo com a Lei 6766 de 79, a Celesc é impedida de levar energia nessa localidade. Então nós até queremos, mas somos impedidos. Outros locais que merecem destaque aqui são as áreas de APP, né? As áreas da APA Dona Francisca, que são protegidas ambientalmente, as áreas de mangue e beiras de rio. Todas essas áreas, se recebendo a devida autorização do município, seja por loteamento se tornar regular ou para as áreas protegidas ambientalmente, de fato liberar a ligação de energia, a Celesc liga. Nós somos uma distribuidora de energia elétrica, nós temos a intenção de fornecer energia. O que nós precisamos é regularizar essas propriedades. Então, uma orientação básica, né, para todo munícipe que deseja adquirir um terreno é, primeiro, consulte a prefeitura para ver a legalidade daquele lote, consulte o registro em cartório para ver se de fato ele está regular e, em caso de dúvida, consulte a Celesc. Era isso que eu tinha para apresentar aos senhores. Fico à disposição. Obrigado, Wagner. A casa agradece a presença da Celesc em teu nome aqui. E depois, então, no tempo da palavra livre dos colegas vereadores, com certeza eles vão também colocar alguns assuntos sobre essa questão. Tá bom? Muito obrigado. Convidamos agora a Universidade da Região de Joinville, a Univille, seus representantes, professores Ricardo Melo de Oliveira e Tiago. Instituição da Sociedade da Garantia da Solidária no Brasil, pelo tempo de até 10 minutos. Boa tarde, presidente, boa tarde, vereadores, boa tarde, público em geral, telespectadores da TV Câmara. Gostaríamos de antemão de agradecer, né, a indicação do vereador Fábio D'Alonso, né, pela oportunidade aqui da Tribuna Livre. Nós queremos, na verdade, chamar a atenção do poder público desse projeto que virou lei no final do ano passado, a Lei 169 de 2019. Ele é um projeto que foi subsidiado por 3 joinvilenses, um projeto que nasceu há 19 anos, numa dissertação de mestrado, feita na Universidade Federal de Santa Catarina. E ao longo de 19 anos, depois de muita luta, passou em 2015 por unanimidade na Câmara de Deputados e no ano passado por unanimidade no Senado Federal, sendo então sancionado pelo Presidente da República em 2 de dezembro do ano passado. Trata-se, então, de uma lei que institui um novo tipo de sociedade no Brasil, a Sociedade de Garantia Solidária. Mas o que vem a ser a Sociedade de Garantia Solidária? A Sociedade de Garantia Solidária é mais um tipo de sociedade empresarial, né? Para ser mais exato, é o 13º tipo de sociedade. Vai ser feita uma alteração na Lei do Simples, justamente, né, para a inclusão da SGS. E a Sociedade de Garantia Solidária, ela tem o único objetivo de subsidiar o pequeno, o microempreendedor, no sentido de que ele tenha crédito para poder fazer um financiamento e investir no seu negócio. Hoje, no Brasil, apenas 10% do crédito é direcionado para micro e pequenos empreendedores, 90% é para grandes. Dos 3 maiores problemas no Brasil, quando se fala em microempreendedorismo, um deles é justamente a dificuldade de fornecer garantia para ter acesso ao crédito. A sociedade visa resolver esse problema. Ao invés do micro e pequeno empreendedor ter que oferecer uma garantia que muitas vezes ele não tem, um terreno, um imóvel, um veículo, a sociedade
que não empresta dinheiro, né? A Sociedade de Garantia Solidária ela não empresta dinheiro, mas ela concede um contrato de garantia num valor que vai permitir ao micro, pequeno empreendedor, ter acesso, num banco de escolha dele, a um crédito, a um financiamento. Com isso, ele vai poder investir, seja em capital de giro, seja em ampliação, seja em expansão do seu negócio. Então, o objetivo da sociedade é justamente fomentar o micro e pequeno empreendedorismo. Exemplo do que aconteceu na Argentina, na sua crise de 95, foi a SGR, no caso que é a SGS deles, que permitiu justamente dar esse salto, justamente, né, de sair de uma recessão e começar a crescer, né, partindo justamente de quem mais movimenta a economia. Hoje 99% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, para a gente ter ideia, isso não é diferente na Argentina. Não foi diferente no Chile, não foi diferente na Espanha, não foi diferente em Portugal, não foi diferente no Japão, países que já têm esse sistema implementado. Como que funciona rapidamente? A Sociedade de Garantia Solidária ela é constituída por dois tipos de sócio. O sócio investidor, que são as pessoas que vão colocar dinheiro nela com o único objetivo de oferir rendimentos, é como se fosse um fundo de investimento, eu vou botar dinheiro lá para maximizar o retorno. Ao invés de eu ganhar lá 0,5%, 0,4% na poupança, de repente eu vou ganhar lá 1%, 2%, num outro tipo de sociedade, é uma sociedade do tipo anônimo. E o sócio participante, que é o micro e pequeno empreendedor, que também vai ter que comprar, né, uma cota, mas provavelmente uma cota menor, e o objetivo dele não é oferir rendimento, o objetivo dele é ter acesso a um contrato de garantia, para que com esse contrato ele possa, aí sim, ir num banco da escolha dele e ter acesso a um financiamento. Então, de forma bem resumida, esse é o objetivo da sociedade. Qual é o apelo que a gente faz aqui aos órgãos públicos em todas as suas esferas? O sócio investidor, nos países onde esse sistema deu certo, só deu certo porque o poder público aportou recursos como sócio investidor. A União, os estados, o município. Então, se não tiver um aporte público, dificilmente esse fundo terá credibilidade quando ele for instituído. Lembrando, esse processo está em regulamentação, né, até início de junho, e a partir daí, então, a Sociedade de Garantia Solidária passa a vigorar no Brasil. Vou passar a palavra para o meu colega Ricardo, né, que foi uma das pessoas que também subsidiou o projeto técnico. Boa tarde a todos, né, e obrigado pelo espaço concedido ao vereador Fábio D'Alonso, ao presidente da Casa, o Dr. Cláudio Aragão, e aos demais vereadores. Então, a Sociedade de Garantia Solidária, eu comecei a estudar isso aí, junto com o Tiago, né? O Tiago também participou do meu estudo, em 2007, né? Nós começamos a montar o projeto com o deputado Fernando Coruja, que até então não havia sido aprovado na Câmara. Em 2011, com a retomada do senador, na época deputado Espiridão Amin, o projeto tomou sentido e foi aprovado tanto por unanimidade no Senado e na Câmara, como já havia dito o Tiago. Então, o que a Sociedade de Garantia Solidária é? A forma tradicional do crédito no Brasil é como? É dos bancos para micro e pequenas empresas o crédito, certo? A Sociedade de Garantia Solidária inverte essa causalidade. O crédito vem de baixo para cima. Quem tem o poder do crédito é a micro e pequena empresa. Então, a micro e pequena empresa cria um fundo, né? Esse fundo é regulamentado pelo Banco Central do Brasil, e esse fundo é depositado num banco, né? E o sócio investidor e o sócio participante têm acesso ao crédito, né? Então, o que aconteceu? Foi aprovado por unanimidade, mas teve 4 vetos. Os 4 vetos que teve, que foram feitos pelo presidente, a tendência é manter os 3 vetos, né? Que é você ter o sócio investidor com mais participação do que o sócio participante. Os recursos públicos devem ser aportados na sociedade para que possa ser existente a sociedade, porque é uma sociedade nova que não existe no Brasil, né? Então, essa sociedade é que resolveria o problema do crédito no Brasil, né? E países como a Argentina, que já usa esse sistema desde 95, o Chile desde 2005, a Espanha, que tem a relação crédito-PIB 105%, o Japão 180% e Portugal 140%, mostra a eficácia do crédito e a recomendação da Organização Internacional do Trabalho 189 de 98 como a forma mais eficaz de crédito do mundo, né? Então, nós estamos para viver um novo paradigma do crédito no Brasil, né? E essa realidade
vai ser mudada a partir de 2021, né? Acredito que Joinville possa ser pioneira nesse projeto, porque é um projeto de grande valia, né? E também pelo sistema de garantia de crédito que existe no Paraná. Para vocês terem uma ideia, o governador do Paraná, o Ratinho, aportou 10 milhões de reais na Sociedade de Garantia de Crédito. Qual é a diferença de uma sociedade garantidora de crédito para uma sociedade de garantia solidária? É que a Sociedade de Garantia de Crédito, ela é uma OCIP. A SGR, ela é um novo tipo de sociedade, é uma sociedade específica. Por isso que ela precisou de uma regulamentação, conforme indica o projeto de lei complementar 169/2019 e pelo artigo 192 da Constituição Federal por ser o novo marco legal, né? Então, vai começar a partir de 2021, se Deus quiser, uma nova proposta de crédito ao Brasil e uma nova forma de regulamentação. Muito obrigado. Obrigado ao Univille. Agradecemos então a presença e também todas as colocações bem feitas. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Vereador Liu. A presidência pede, então, ao segundo secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Projeto de resolução número 1/2020, que institui o Seminário Municipal de Doenças Raras no município de Joinville. Gabinete parlamentar, vereador Rodrigo Facchini. Projeto de lei ordinária número 20/2020, que dispõe sobre a proibição do corte no serviço de fornecimento de água e de energia elétrica por inadimplência, sem prévia notificação, bem como nos finais de semana e feriados no município de Joinville, no estado de Santa Catarina. Gabinete do vereador Jaime Evaristo. Essas correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador Liu. Ainda o artigo 121 e 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a ata da 7ª sessão ordinária realizada em 17 de fevereiro de 2020 e da 9ª sessão ordinária realizada em 19 de fevereiro de 2020. Se nenhum vereador ou vereadora apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno, está aprovado. Horário destinado aos partidos. Artigo 126 do Regimento Interno. PROS, por 2 minutos. O vereador abre mão. PSD, vereador Fábio. O MDB. Vereador Richard, por 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, aos servidores que acompanham a sessão, quem nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde a todos. Presidente, eu tive uma visita à gerência regional da Celesc, fui muito recebido lá pelo gerente Wagner, agradecer toda a receptividade, a busca de solução. E aqui vale um ditado que aprendemos a vida inteira na política. Guarda-se as bandeiras políticas partidárias, então, meu respeito e admiração pelo trabalho que fazem, cuidado que tem no fornecimento responsável de energia à nossa gente, um trabalho acompanhado, inclusive naquele dia que estávamos lá, acompanhei toda a ação junto com a Polícia Civil, a Polícia Militar, no município de Araquari, um trabalho realmente que nos deixa bastante feliz ao saber que pessoas competentes desenvolvem atividades de empenho de pessoas competentes. Então, parabéns pela sua gerência, parabéns a todos os seus colaboradores, porque, obviamente, não se consegue fazer absolutamente nada sozinho. Precisamos das pessoas que estão no nosso entorno. Sua equipe e toda a gerência, saudação ao presidente da Celesc
e faremos dessa casa, pelo menos no meu gabinete, uma moção em relação a toda a atividade que presta a gente joinvilense. Muito obrigado pela atenção, obrigado por aceitar o convite e vir aqui de forma muito clara e transparente trazer as informações do que a Celesc faz no nosso município. Obrigado pela sua destreza, habilidade e a boa vontade de vir aqui nesta casa falar sobre o assunto. Presidente, eu tenho observado algumas notícias no país que me deixam extremamente preocupado e nós estamos aí à mercê de um grande movimento no estado de Santa Catarina em relação ou em analogia ao que está acontecendo no Ceará. Sou especialista em políticas públicas de segurança, compreendo a necessidade e a rapidez que precisa ser exercido todas as atividades que possam, não apenas do ponto de vista de recursos humanos, de estrutura, os modais de policiamento, a reforma nesse pensamento. E aí, presidente, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores vereadores, porque nós temos contatos com os nossos políticos que estão lá em Brasília desenvolvendo o que acontece dia a dia nas nossas vidas. E há um projeto que eu fiquei extremamente boquiaberto, eu sou um dos maiores críticos aos modelos aonde você, vereadora Ana Rita, não consegue fazer o que é básico. A Constituição Federal é muito clara, as atividades da Polícia Militar são de rondas ostensivas e preventivas, e isso se faz com efetivo de polícia, isso não se faz ou com modais de policiamento, tecnologia, enfim. E nós vemos numa redução bastante clara e significativa para o efeito da segurança. Pois bem, alguns experts que, na verdade, não possuem nenhum tipo de formação e nem tampouco um dia sequer trabalhado em prol da segurança pública, saem como se fossem mestres, como se fossem doutores, como se importasse efetivamente essa opinião para a segurança pública. E aí cria-se agora o general de polícia. Cadê o vereador Fábio D'Alonso? O general de divisão de 2 estrelas. Ora, uma polícia que, na sua essência, na Constituição, que a construiu em 1988, que são as atividades preventivas, e em qualquer economia civilizada do planeta Terra, se faz, vereador Fábio D'Alonso, com 4 níveis de função, a polícia, agora, algumas pessoas que estão lá em Brasília, estão defendendo a ideia, veja, vereador Fábio D'Alonso, de trazer um general de 2 estrelas para a Polícia Militar. Pô, isso só pode ser uma piada, uma brincadeira, uma sacanagem com os cofres públicos. Porque se nós já não conseguimos desenvolver as atividades de segurança para a nossa gente com o efetivo pequeno que temos, porque nós reduzimos de 1.170 em Joinville para 600 e pouco menos de 700 homens. E aí, alguém, uma mente brilhante, que eu acho que deve ter algum problema cognitivo, traz a ideia de trazer um general para a Polícia Militar. Eu vou dizer o que isso representa. Cargo, apenas isso, mais nada, se representa cargos. Assim como o 8º Batalhão de Polícia Militar dentro do nosso município era a única atividade organizada de Polícia Militar, passou a ter o 17º Batalhão e passou a ter a 5ª Região de Polícia Militar. Não satisfeitos com isso, criaram a 12ª Região de Polícia Militar aqui no município de Jaraguá do Sul, e para abrir esse expediente custa 250 mil aos cofres públicos, vereador Fábio D'Alonso. Então, se o Exército, com uma quantidade significativa de homens, que dentro da defesa da Pátria Amada desenvolve todas as expertises, não tem ele, no 62 Batalhão de Infantaria, um general. Mas a polícia, numa discussão que eu sou bastante crítico a isso, porque a função é muito clara. A atividade preventiva de Polícia Militar está na Constituição Federal. Rondas ostensivas e preventivas, e não fui eu que escrevi a Constituição Federal. Está lá. Simples. Como se faz isso? Com a economicidade, com otimização de recursos, com estratégias, com conhecimento das atividades criminosas. Portanto, tem que ir para dentro das casas prisionais, onde 850 mil presos compõem o nosso sistema prisional no país. Lá está a verdadeira história deletiva, o histórico deletivo do país, do Estado e dos municípios. É através dessas informações, com estratégias
preventivas que poderemos economizar as atividades de segurança pública. Porque do contrário é prender. E prender, desculpem-me, mas isso é muito fácil. Leia-se o Código Penal, busque a infração, apresenta o indivíduo à autoridade policial e dali passa, vereador Fábio D'Alonso, a desencadear o que chamamos de processo da persecução criminal, da quebra da ordem, a Polícia Militar, a Polícia Civil ou a Guarda Municipal, o Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, e nos casos que compõem a prisão, esse ciclo inicia a segunda fase daquele indivíduo que cometeu ou do cometimento de delito. Então, se nós continuarmos nessa esteira, nós vamos continuar jogando dinheiro fora, prendendo aquele que comete os delitos, quando na verdade nós temos que impedir o cometimento de delitos. E para isso, o sistema prisional ainda é fonte e ferramenta de todas as tipificações criminosas, N tipificações criminosas, e a elucidação disso em prática preventiva dentro das polícias militares pelo país inteiro. Então, presidente, a minha crítica e aos senhores vereadores é que possam, nas conexões partidárias que tem com os deputados federais, com os senadores dos vossos partidos, eu o farei com os do meu segmento, dizendo que esse tema da discussão da segurança pública, sem ouvir as municipalidades, nada pode ser tomado de decisão a pronto emprego em Brasília. Ouve-se as comunidades, ouve-se os municípios e criam-se as estratégias e as práticas para que nós possamos reduzir a criminalidade, porque é muito caro prender pessoas, e eu não estou dizendo que elas não devam ser presas, mas é muito importante que se faça isso de maneira estratégica e com observação aos recursos públicos, que estão cada vez mais restritos ao nosso país. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Ainda o tempo do MDB, vereador Roque Matei. Boa tarde, presidente, boa tarde à mesa, boa tarde, vereadores, público aqui presente, público que nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais. Eu primeiro quero parabenizar o trabalho da Celesc, trabalho de primeira linha, parabéns, né? A Celesc, uma entidade catarinense que faz um trabalho de excelência e exemplo para o Brasil inteiro. Parabéns pelo trabalho de vocês, continue assim, sucesso sempre. Eu gostaria, rapidamente, de fazer um registro de dois ocorridos, dois falecimentos que aconteceram ali no bairro Boa Vista, de duas pessoas que são pessoas importantes para o bairro, para a nossa cidade. Vou registrar que em uma semana o doutor Wilson Luiz Guedes, para quem conheceu o Guedes, sabe da importância desse homem para a metalurgia, para a ciência de materiais, para o meio ambiente da cidade de Joinville e principalmente no desenvolvimento da indústria metalúrgica aqui da nossa região. Uma pessoa extremamente dedicada, foi professor na UDESC, mas, acima de tudo, um trabalho de extrema relevância na área metalúrgica. Dr. Gesser teve um AVC e morreu precocemente, aos 68 anos, poderia continuar com a gente e trazer muitos trabalhos ainda para a nossa região. É com pesar que eu comunico o falecimento desse eminente joinvilense que fez um trabalho, deixou um legado fantástico para Joinville. E também do senhor Gerson Vick. Quem não ouviu falar que passa pelo Boa Vista da Mecânica Vick? O Gerson é filho do fundador da Mecânica Vick, um empresário aqui da nossa cidade, também nos deixou precocemente, aos 50 anos, também vítima de AVC. Uma pessoa que, como empresário, né, responsável por muitas famílias joinvilenses, mas ao mesmo tempo também da mesma área, na área de fundição, na área de areias, né, deixou um legado fenomenal para a cidade de Joinville.
Então, como empresário, como estudante, os dois da Escola Técnica Tupi, deixaram aí um grande legado para a nossa cidade. Então, quero me solidarizar com as famílias e, ao mesmo tempo, prestar uma homenagem a esses dois grandes joinvilenses que, enquanto vivos, fizeram muito pela nossa cidade. E agora que nos deixaram, com certeza, onde estiverem, vão continuar olhando por nós, pela nossa família e principalmente por aquela região do Boa Vista, onde eles cresceram e viveram por muitos e muitos anos. Muito obrigado, presidente. Era isso. Obrigado, vereador Roque. Agora o bloco parlamentar PL, PSDB, PSB. Vereadora Iracema, por 14 minutos. Boa tarde, senhor presidente, seus vereadores, vereadoras, o público aqui presente e a TV Câmaras e os funcionários desta casa. Eu venho aqui na tribuna hoje. Hoje à tarde teve a Comissão da Saúde e foi colocada a prestação de conta. Realmente foi feito muita coisa na saúde. E eu gostaria de anunciar aqui a participação do Rodrigo Coelho, deputado federal, com as suas emendas que ele trouxe. Foram 14 milhões que ele trouxe para Joinville. O Hospital São José, 4 milhões. O Hospital Betesda, Piraberaba, 1 milhão. O Hospital Infantil Gésser Amarante, 800. Jardim de Lene, 1 milhão. Jardim Sofia, 1 milhão. Glória, ampliação, 1 milhão. Bom Retiro, 1 milhão. Parque Joinville, 1 milhão. E Jardim Paraíso, 1 milhão. Hoje o secretário da Saúde deixou duas preocupações aqui muito graves. Ele fala sobre o mosquito da dengue e também sobre as faltas de vacina. Quanto ao mosquito da dengue, eu peço para a comunidade, para o nosso povo de Deus de Joinville, cuidar com águas paradas, com pneus, olhar, ter mais cuidado, porque está gravíssimo em Joinville o mosquito da dengue. E também ele colocou sobre a vacina. Gente, no século 21, ainda tem pessoas que não levam a sua família, não vai levar a sua família para vacinar. Eu peço encarecidamente para todas aquelas pessoas, adultos, crianças, que os pais levem para tomar vacina, principalmente da febre amarela, do sarampo, todas as vacinas. É assustador o que ele colocou hoje aqui. 130 mil pessoas em Joinville não foram se vacinar. Isso é gravíssimo. Isso aí é uma prevenção, gente. Quando vem um surto de sarampo ou de outras febre amarela, depois o Estado não dá, nem o município não dá conta, porque é muito pior depois que tem a doença. E quantas pessoas também, por falta de vacina, perdem a sua vida. Então eu queria pedir para o nosso povo de Deus, com bastante humildade, cuidem das águas paradas. Vamos focar que o mosquito da dengue, ele traz muita preocupação. O mosquito da dengue chega até a morte, se não for cuidado. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda o tempo ao bloco, o vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipe que nos honra com as suas presenças, quero aqui parabenizar a equipe da Celesc na pessoa do Wagner. Aliás, vereador Lewilson, nós desta tribuna sempre
brigamos e lutamos para que a Celesc permaneça como uma estatal, porque ela é um exemplo para o Brasil de como se faz gestão em estatais. Por isso, a Celesc é dos catarinenses, a Casan é dos catarinenses. Basta que o governo não as utilize como no passado para fazer politicagem e para que os seus diretores viessem a angariar votos com trabalhos que não era de competência da Celesc, por isso, ou da Companhia de Águas. Hoje, graças ao bom Deus que a Agência Nacional, o Negerbon, que tem a determinação do que pode e do que não pode mais, as companhias públicas, para que não sejam utilizadas como cabide trampolim político para muitos políticos que se aproveitaram das estatais. A exemplo do BESC, que foi à falência, e outras tantas empresas públicas que deveriam prestar um grande trabalho, mas não foram para frente porque se utilizava como trampolim político. Seu presidente, Dalai Lama disse que a arte de escutar, ela é como uma luz que dissipa a ignorância. Estou falando essa frase de Dalai Lama porque, lamentavelmente, o prefeito não tem ouvido os nossos servidores. Os servidores que acamparam lá na prefeitura, o prefeito cortou a água, o banheiro e tudo mais. Isso não se faz, tem que ter o diálogo, e aqui quero parabenizar a vereadora Iracema, o vereador Rodrigo Facchini, vereador Maurício Peixe, vereador Ninfo, que fizemos uma carta aberta à população. O gestor público é o primeiro que tem que abrir as portas para ter o diálogo com aqueles que prestam o bom serviço ao nosso município. Portanto, eu também quero pedir aqui ao mesmo empenho do vereador Paraíba, da vereadora Ana Rita, do presidente da Câmara, vereador Cláudio Aragão, vereador Mauricinho, vereador Lewilson, vereador Fábio, vereador Pelé, vereador Roque, vereador Richard, que abram, que conversam e peçam isso ao prefeito para abrir um canal de negociação, ao menos para que eles possam entregar ao executivo a carta de reivindicação. Custa o prefeito fazer isso? Então, quero dizer que os servidores estão aí, não custa o prefeito recebê-los para entregar ao menos a carta. Se não quis o prefeito receber o Tebaldi quando foi lá para entregar a emenda de 2 milhões de reais à saúde, mas ao menos em respeito ao servidor, ele deveria demonstrar esta sua vontade. Mas, senhor presidente, também tivemos, senhores vereadores, o grande comentário do episódio que aconteceu no Carnaval aqui de Joinville. Nós lamentamos profundamente o fato ocorrido. O Carnaval, nós temos que ter a consciência de que, e temos que também ter a tolerância. Aqueles que gostam de carnaval, outros gostam de futebol, outros gostam de ir à missa, e etc., o culto. Nós temos que respeitar. Agora, o que não pode é alguns baderneiros vir lá e fazer o que fizeram. Na história da Câmara, eu fui o único que, quando teve o carnaval aqui em 2011, eu trouxe todas as escolas para cá, para demonstrar essa cultura, Reginaldo, que nós temos.
que isso é importante para a cidade. Aí tem pessoas que ficam na rede social dizendo uma série de bobagens, faz parte da nossa cultura. O povo brasileiro é um povo que, pela sua miscigenação, ele tem diversas culturas. Talvez nenhum país do mundo tem tanta cultura como o Brasil. E nós devemos respeitar. As pessoas, Pelé, que gostam do carnaval, tem que ir lá. Agora, eu não vou criticar se eu não gosto. Agora, o que nós não podemos permitir é que alguns baderneiros vão lá para acabar com a festa. Isso passou em rede nacional, estadual, isso é ruim para a imagem da cidade. Então, mas fica aí essas colocações. Vereador Iracema, um dos maiores produtores de dengue é o próprio município. O município que tem os seus terrenos baldios, que deveria procurar uma associação de moradores para fazer um comodato, para lá fazer as hortas comunitárias, para fazer a plantação de plantas medicinais, sem contar, é claro, com alguns buracos que ficam meses sem fechar, e aí cria-se também é um criadouro do mosquito da dengue. Nós aqui apresentamos um projeto do vereador Facchini, um projeto bom, um projeto que trata exatamente de que, dando ao executivo municipal a possibilidade de adentrar as casas, de multar, porque é a sociedade que penaliza, é o custo que tem a sociedade. Vereador Maurício, faltam ainda 2 minutos e pouco, e Vossa Excelência com certeza também quer deixar aqui o seu recado. Mas quero dizer que essas coisas acontecem na cidade onde nós não temos uma gestão compartilhada com a sociedade. Obrigado, senhor presidente. Vereador Maurício. O tempo ainda ao bloco, vereador Maurício. Ok? Solidariedade, vereadora Tânia Larson. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, quem nos assiste pela internet e pela TV Câmaras. Hoje eu quero falar um pouquinho de janeiro. Nós começamos, desde o ano passado, a nossa luta para a reforma do Centro do Bem-Estar Animal. Desde 2012, ele foi fundado e as reformas foram muito pequenas. Teve agora, há pouco tempo, uma maquiagem, uma pintura lá na parte dos cães, uma mudança ali na telha. Infelizmente eu não pude verificar internamente porque eu fui barrada, né? Fiquei 1 hora aguardando o gerente lá me acompanhar, segundo só ele que poderia me acompanhar lá dentro, no Centro de Bem-Estar Animal. Saí de lá sem problema nenhum, né? A fila anda e o trabalho da gente também anda. E com isso, desde o ano passado, através da Comissão de Urbanismo, nós estamos correndo atrás, fazendo audiência pública, discutindo em reuniões da Comissão de Urbanismo sobre a reforma do Centro de Bem-Estar Animal. Janeiro agora, início de fevereiro agora, terminando o recesso, já fui no CEINFRA, o secretário Romualdo falou que já estava a planta autorizada através do Corpo de Bombeiros, dos profissionais, já estava no setor de licitação da Prefeitura. Fomos lá, muito bem atendida pela gerente Daniela, e logo em seguida ela retorna, né, através do secretário Miguel, dizendo que o projeto já, entre essa semana e semana que vem, já entra para a licitação. Então, senhores vereadores e senhoras, a gente precisa urgente da reforma, não de pintura, e sim de um trabalho de expansão,
os nossos animaizinhos não podem ficar mais naqueles microcanis pequenos, até porque nós vamos nas casas das pessoas cobrando que as pessoas tirem de corrente, cobrando que façam um espaço enorme para que os animais possam andar. E lá, infelizmente, o ambiente não é propício ainda. Mas eu tenho certeza que essa ação vai acontecer. Agora, eu deixo um alerta aqui. Não fico mais 1 hora esperando para entrar dentro do local do Centro do Bem-Estar Animal. O coordenador não podia me acompanhar porque tinha que esperar o gerente. O gerente ficou mais de 50 minutos na salinha dele, no ar-condicionado, e eu lá, que nem uma boba esperando. Não faça mais isso. Não, ninguém merece isso. A gente está lá lutando por vidas. Essa é a nossa bandeira e é isso que a gente vai fazer, sempre, porque nós não estamos aqui para brincadeira, e sim para trabalho. Sua parte. A vereadora Tânia, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência pelo grande trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo nesta casa, principalmente em defesa dos animais. Quando você defende os animais, você também está fazendo um trabalho de conscientização das pessoas, mas é inadmissível que um gerentezinho, que para mim é um gerentezinho, tem esse desrespeito com um vereador que foi livre e soberanamente eleito pelo voto, e que isso é uma falta de respeito. Vereadora Tânia, uma vez aconteceu comigo também um episódio desse com um secretário. Eu quero dizer para vocês que eu exerci primeiro o meu direito. Fui lá e meti o pé na porta, literalmente, e ainda ia jogando a mesa para cima dele. Porque se é um desrespeito, eles estão lá porque nós estamos aqui. Se eles estão fazendo o trabalho lá, porque a gente é que vota o orçamento, que dá condições para ele, que briga. Se é uma falta de respeito, eu duvido, eu queria ter essa oportunidade, porque se um secretário ou qualquer um do poder público, que eu vou lá com hora marcada, ou mesmo sem hora marcada e não me atende, aí eles vão ver, eu sou um representante do povo, não me deixem esperar, eu uso marcar a hora. Lá a gente vai ser atendido. Eu lamento profundamente, uma pessoa dessa não deve estar num cargo desse. É por isso que a administração vai mal, porque imagina, se um gerentezinho já faz isso com uma vereadora, você imagina com o povo o que acontece, com o povo que muitas vezes não tem voz e vez. Meus parabéns, a senhora tem que denunciar, porque os secretários e os servidores que têm cargo de confiança, primeira coisa que ele tem que fazer é respeitar os vereadores que são livres e soberanamente chegaram a esta casa para defender. A senhora não foi lá pedir nada para a senhora foi lá pedir, interferir por uma causa que a senhora muito bem defende aqui nesta casa. Obrigado, vereadora. Realmente, quando você vai lá, ou você poderia elogiar, ou você poderia simplesmente sugerir. Mas agora, você não poder entrar para verificar uma pintura e depois a pintura aparecer na rede social, por que um vereador não podia e outras pessoas podiam? Então, eu quero uma explicação para isso. Era isso. Obrigado, vereadora Tânia. Agora o PSC. O vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Distrito Público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internauta, a nossa intérprete de Libras e você que está na plateia, no nosso plenário. Eu queria cumprimentar de maneira muito especial a líder e presidente também do projeto Gênios, a Sônia de Azambuja, também é servidora pública, trabalha no Hospital São José, técnico de enfermagem, cuida da licitações, pregão, e a nossa pré-candidata, a vereadora também, a Muriel também Betânia, voluntária do projeto também, pedagoga,
e também a Stephanie, voluntária, e também está aí presente conosco. Fico feliz de ter vocês hoje aqui no nosso plenário. Senhores vereadores, o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor diz assim: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviços como destinatário final. Nós apresentamos o projeto 20/2020. Fiquei feliz porque o 20 é o número do nosso partido, 20. E apresentar um projeto que vem atender uma demanda muito grande, que trata da questão do corte de energia e água. Hoje a Celeste que esteve aqui, nós vamos abrir uma grande discussão referente a isso. Fica proibido o corte do fornecimento de água e de energia elétrica sem prévio aviso. Por exemplo, o corte não pode ser antes de receber um pré-aviso de 48 horas. Não pegar de surpresa a família. A concessionária do serviço deverá notificar sobre o corte no mínimo com 48 horas de antecedência, mesmo que está no período de corte dos 90 dias, como diz a legislação. Mas antes de cortar a água ou a energia, o proprietário tem que receber uma notificação dizer que em 48 horas vai ser interrompida a energia, para que ele possa arrumar o dinheiro e pagar. Nada de surpresa, nada do trabalhador chegar em casa do serviço e ter a luz cortada, ou não ter energia, a mãe chegar em casa e não ter energia. Fica proibido o corte dos serviços de água e energia elétrica nos finais de semana, feriados nacionais, estaduais, ou os pontos facultativos do município. Também proibição para que seja cortada energia de água, ou também energia de água, e também algo que nos deixou e nos chama a atenção, porque é pego de surpresa aquele pai, aquela mãe que vem dos seus afazeres, tem família e precisa da energia, precisa da água, e ser interrompido no final de semana. A interrupção do corte se dará a qualquer momento, mediante a apresentação do comprovante de pagamento. Eu não vou entrar em detalhes aqui do projeto, que nós vamos discutir a partir de semana que vem. Eu vou pedir aos nobres pares da Comissão do Urbanismo para que convidamos a Água Joinville, a companhia e também a Celesc para tratar sobre esse assunto. Ocorre que hoje, se a pessoa que é responsável por um corte, presidente, chegar lá na minha casa para cortar minha energia e eu apresentar o documento que eu paguei, o cidadão vai cortar a energia, não vai aceitar o meu comprovante que eu paguei, vai dizer que não estava no sistema e vai cortar, e daquela briga fiquei sem energia. O nosso projeto diz, por isso nós estamos tratando com o consumidor, não é falando de energia, não é falando de água, não é tratando sobre a amplitude da água, amplitude não, nem da energia, é consumidor final. Se eu apresentar o comprovante que eu paguei, será interrompido o corte. Não pode cortar. Hoje corta. A dignidade da pessoa humana é minha luta permanente enquanto eu estiver aqui nessa casa legislativa. E vou lutar para que esse projeto seja aprovado, senhores vereadores. Vamos lutar, porque não podemos deixar que paga através dos seus impostos, que muitas vezes tem dificuldade para pagar energia, que é cara. E muitas vezes, vereador Facchini, tem pessoas que, como Vossa Excelência luta por pessoas que têm aparelhos em casas, aparelhos que são tratados dentro de casa, aparelho eletrodependente, interrompe a energia, como fica? Quem é o responsável? Por isso, nobres pares, presidente, esse projeto tem que passar por essa casa como tantos outros projetos passaram. Mesmo que alguns venham dizer que nós não podemos legislar sobre algo que é federal. Não, nós lutamos e os bancos abrem às 10 horas, é projeto nosso. E outros projetos nossos que essa Câmara aprovou, vereador Richard.
Está no município, tem que respeitar. Estamos aqui para atender o cidadão, ajudar o cidadão. Eu sei que a Celesc quer ajudar, mas se tiver um projeto dessa forma, eles vão se adequar. A Companhia do Joinville quer ajudar, e se tiver um projeto que sai por esta casa, eles vão ter que se adequar. Por isso, é a nossa luta, é a nossa responsabilidade enquanto estivermos aqui. Não podemos deixar que as pessoas sejam surpreendidas pelo corte de energia, pelo corte de água. Ligaram pessoas para mim dizendo, uma igreja, fazia um mês e uns quebrados dias, o pastor chegou na igreja, não tinha energia. Outras pessoas ligaram para mim também dizendo que não chegou dentro do período dos 3 meses, foi cortado também a água, a energia. É um absurdo, por isso nós queremos ouvir as pessoas responsáveis por esse órgão, e entre nós, tirarmos a conclusão, é bom ou não é bom? É o projeto, não é mais meu, quando o projeto entra na casa, é da Câmara, é dos vereadores, para que a gente possa tratar desse assunto o mais rápido possível. Nada, vereador Leo, nada de corte de surpresa, que seja avisado, através do WhatsApp, através de correspondência com registro, da forma que vai ser feito. Nós vamos tratar sobre isso, mas vamos conversar com a Celesc, com a companhia, para que a gente, o mais rápido possível, a gente possa decidir. O nosso deputado estadual Jair Mioto já vai levar esse projeto para a Assembleia Legislativa, para que seja tratado lá na questão estadual. Gostou muito do projeto. Por isso, muitos projetos desta casa, senhor presidente, têm saído para o Estado. Nível Brasil, os biombos da frente do caixa, para as pessoas não verem sacar, é projeto nosso, e é inédito no Brasil, saiu desta casa, projeto nosso, saiu dessa casa. Hoje, senhor presidente, você vê aquela divisória na frente do caixa, é projeto que saiu desse vereador, aqui de Joinville, e o banco adotou em todo o Brasil. Onde você vai ver que tem essa divisória, saiu desta casa. Muitos projetos dessa casa, senhor presidente, têm saído para todo o Brasil, e isso é importante. Vereador Leo, tenha bondade. Vereador Jaime, primeiro parabenizar o senhor por mais esse projeto tão importante. Obrigado, vereador. Que tem uma boa coincidência, 20 do ano 20, projeto número 20. Mas o meu à parte apenas para dar boas-vindas à Ana Paula, que está aqui nos visitando pela primeira vez, ela que é moradora de Itajaí. Legal. Então seja muito bem-vindo. Como é que tá, Ana? Ana Paula, que agora legal, é Degma. Legal. E que hoje é casada com o meu assessor. Então, muito boas-vindas Joinville, da Câmara de Joinville, para a ilustre moradora de Itajaí, todo o povo de Itajaí. Obrigado. Legal, cidade maravilhosa de Itajaí. Presidente, agradeço por você me dar um tempinho a mais. Isso é muito bom. Obrigado, senhor presidente. PDT não se encontra. Ah, está aqui. O PROS, vereadora Ana Rita. Estamos agora retornando aos partidos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público aqui presente, nossas intérpretes de Libras, bem-vindas novamente à casa, ao nosso público em geral. Boa tarde a todos. Eu gostaria de explicar um pouquinho sobre o CBEA. Na realidade, pode-se dizer assim que eu sou a mãe do CBEA, porque o CBEA foi inaugurado em 2012 pelo então prefeito Carlito, depois de uma luta que começou em 2009. E nós conseguimos aquilo que conseguimos lá, uma casa antiga lá, jogada, fizeram uma tapeação, e daquilo vem sendo reformado, remodelado, para atender, no caso, a causa animal. Eu sou contrária a que o Centro de Bem-Estar Animal seja ampliado. Ele precisa ter uma área de isolamento e uma área de quarentena, porque ele não foi criado com o intuito de virar abrigo de animais. Então, ele tem que ser só uma casa de passagem. À medida que começa a aumentar mais baias, vão ficando mais cães. Eu achei interessante, porque eu publiquei na semana passada
no meu Face sobre essa pintura, sobre a área de lazer para os cães, que tem aqueles tubos para a área, porque eles têm uma área de tomar sol. Eu não sei se vocês sabem. É uma área toda cercada com grama e ali tem uns tubos desses grandes, sabe, de cimento, para eles entrarem, correrem por ali. E eles são soltados ali, revezados ali nesse espaço. Então, nós não precisamos de ampliação do CBA. Precisamos dessas áreas, como eu falei, e precisamos de uma reforma. É claro, os canis que foram feitos no início dessa administração, há 8 anos passados no início, foram muito mal feitos. Não pega sol, etc. Então tem que ser reformado. Mas não ampliado o número de baias, porque senão vira um abrigo. E nós temos que investir em quê? Acho que os senhores todos estão cansados e carecas de ouvir dizer isso. Só resolvemos o problema castrando. É castrando que se resolve o problema dessa superpopulação. Então, era isso que eu queria esclarecer sobre o CBA. Obrigada. Ana, acabou os termos partidários como líder? Questão de ordem, vereadora Tânia Larso. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que eu comentei aqui não é ampliação, e sim reforma, mas uma reforma completa. Desde 2012 o CBA está aguardando por isso. Então é importante que se faça essa reforma para o bem-estar dos animais. Nisso consta, em cima da planta que o secretário Romualdo fez, a área de isolamento para cães. Quantos animais nós perdemos? Olha, em 2012, olha o tamanho do município hoje, quantos animais estão em via pública e a comunidade ajudando da melhor forma possível. E nós temos sim que cobrar do município. 2012, nós estamos em 2020 e nenhuma reforma com essa ampliação dessa área. Não é uma ampliação para ficar gigante, mas sim para fazer um trabalho. No dia que eu estive lá, 20 animais estavam lá não podiam ir para o abrigo animal através do convênio. São 20 baias, 20 espaços que eles estavam presos lá, sem ir ou para adoção ou ficando lá. Então isso também tem que ser mexido. Por isso que a gente luta pela reforma, sim. E enquanto eu estiver aqui na Câmara, essa é a bandeira, eu estarei firme e forte lutando. Obrigado, vereadora Tânia. Agora, como líder, o vereador Mauricinho Soares. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, nosso presidente, funcionário dessa casa e você que nos assiste pela TV Câmara. O presidente teve o privilégio novamente de estar em Brasília, aonde consegui um recurso para a estrada sair. Estive visitando o nosso deputado federal, Carlos Chodini, e consegui lá uma verba para pavimentar agora a estrada sair, porque a estrada Timbé ela vai parar ali na estrada sair. Como nós fizemos a ponte, ali a tão famosa ponte baixa, hoje é a ponte alta, lá ficou linda, um recurso do deputado e o senador Dário Berg. Nós tivemos ali na inauguração desta ponte e agora começou a tão esperada estrada Timbé. Levei para o deputado o pedido da comunidade da estrada Açaí, que vai ligar a estrada Timbé até a estrada da Ilha. O recurso está garantido, deve passar agora. Eu tenho que fazer o projeto e ir atrás do projeto agora com o nosso engenheiro Romualdo. Amanhã tenho reunião com o prefeito e consegui ali, eu acho que é 700 ou 800 mil ali para fazer a estrada Açaí. E também tive ali, vereador Fábio D'Alonso,
Estava lá também o Hilário, não é o nosso Hilário ali do Pelé, né? O Hilário deu uma risada, não, mas é o diretor do Betesda, do hospital. Nós conseguimos um recurso ali, 500 mil, para o nosso grande hospital ali, o Betesda. Isso, vereador líder do nosso partido, líder do governo, vereador Richard, eu gostaria que às vezes os radialistas, pode falar da diária que o vereador, eu não me preocupo, Ademir Gorbão, nosso líder ali, do Bom Retiro, Costa e Silva, ali da Santo Antônio, faz um grande trabalho ali, pode falar, mas eu gostaria, vereador Iracema, que eles falassem do recurso. Eu gostaria que agora eles falassem dos 4 milhões que veio da Estrada Timbé, que está lá, não é mentira, a ponte não é mentira, o recurso que vamos buscar. Vereador Jordão, como o senhor esteve lá também, trouxe um recurso, hoje foi falado aqui pelo vereador Jordão, falou ali do recurso que conseguiu lá para a unidade lá do Jardim de Lênin. Como foi falado aqui pelo secretário Jean, que nós estávamos juntos lá. Que nós trouxemos 6 milhões ali para a unidade básica do Aventureiro 2, Sofia 2. E para isso também, tudo agora, ver a nossa líder, a Jurema, que está ali, lá do Aventureiro, o Jurema, começa agora a nossa unidade do Aventureiro. Foi para a licitação, agora em março começa, vou entregar ordem de serviço lá, nós vamos estar lá, junto lá com o nosso pároco lá, o padre Odair, e vocês, Jurema, e toda a liderança ali, a ordem de serviço nossa, do grande esperado, da nossa unidade nova ali, do Aventureiro, projeto da nova unidade do Paraíso e do Sofia. Tudo esse ano vai entregue à licitação, à ordem de serviço. Isso da Jardim de Lênin foi falado aqui, nessa tribuna, pelo secretário Jean, aonde nós tivemos várias vezes com ele e com vários secretários da saúde. Por isso que eu digo, eles podem falar de uma diária, mas esse vereador trabalha muito, a equipe também trabalha. Eles querem fazer de tudo, mas não conseguem. Eu quero agradecer, inclusive, vereador Richard, a eleição, a página 2020, eleição 2020, falando do vereador Mauricinho, das conquistas, isso que é bonito. Eles podem falar de alguma coisa do diária, mas falam, Hilário, falam do recurso que o vereador... Eu quero parabenizar a página eleição 2020, parabéns. É isso aí, falar do recurso que aconteceu, que está acontecendo, a Estrada Timbé e várias obras vai acontecer nesse município. Que esse vereador foi a Brasília e conseguiu o recurso. Pelé, isso é importante eles falar. Por isso que eu digo, nós temos trabalho, a minha equipe trabalha muito. Este vereador está o dia a dia trabalhando. É só você acompanhar. E o trabalhador vence. Obrigado, presidente. O líder vereador Richard. Presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e quem nos acompanha pela TV Câmara. Presidente, eu penso que as boas notícias merecem ser ecoadas, haja vista a polarização política que às vezes nos sucumbe a discussões muito pequenas. Eu quero aqui parabenizar a Polícia Rodoviária Estadual do nosso estado, que alguns dados nos fazem compreender a necessidade de se fazer as atividades preventivas. No ano passado, a operação denominada pela Polícia Rodoviária Estadual, chamada Operação Alegria, foram registrados 91 acidentes com 48 vítimas, envolvendo 162 veículos e causando ferimentos em 64 pessoas. Mas, graças ao bom Deus e às estratégias da polícia, nenhuma morte. Em 15 anos anterior a esses dados que o comandante Evaldo, que eu tive o prazer de trabalhar com ele aqui no 8º Batalhão de Polícia Militar, no pelotão de operações especiais, foram registradas várias mortes nas rodovias estaduais. Neste ano, a Operação Alegria 2020, retomou o mesmo nome,
foram registrados 92 acidentes com 44 vítimas, com 152 veículos envolvidos, causando ferimentos em 74 pessoas, mas novamente, graças ao bom Deus, nenhuma morte, e principalmente graças à atividade da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual, que é uma polícia militar. A Operação Alegria durou 6 dias, teve início na sexta-feira, às 8 horas da manhã, e encerrando hoje pela manhã. No total foram abordados 11.470 veículos, em postos e barreiras, 432 locais distintos nas rodovias que cortam o estado de Santa Catarina. Repetimos marcas históricas no ano 2009 em que não tivemos nenhuma morte nas rodovias catarinenses. Foram 305 atuações pelo uso de cinto de segurança, 152 ultrapassagens irregulares, 109 por mau uso e conservação dos veículos, fato que ocorre colocando em vítima as demais, colocando uma potencial possibilidade de vitimar as demais pessoas que pela rodovia transitam. Agora, um fato chama muita atenção, presidente. Foram 550 flagrados embriagados ao volante nas rodovias catarinenses, um aumento de 245% em relação a 2019. Claro que se lermos isso, nós vamos observar que o que aconteceu efetivamente foi que a polícia foi para a rua, saiu de dentro das suas bases e foi fazer o que é de direito e de dever do Estado, fazer as atividades preventivas. Presidente, eu preciso de um minuto para raciocínio aqui e parabenizar o Coronel Evaldo, todos os policiais rodoviários estaduais e dizer mais, que embora a cadeia esteja lotada, as pessoas que dirigem sob o efeito de álcool têm que ser responsabilizadas não apenas pelas notificações, mas com restrições de direito, pelo menos, porque diante de todas as atividades legislativas que presta o Congresso Federal nos avanços das leis de trânsito, ainda existem pessoas que, se não forem fiscalizadas, continuarão colocando as demais, os 7.200.000 catarinenses em risco, porque não têm consciência nem condição de dirigir dentro do Estado. Deveria avançar um pouquinho mais as penalizações, como nos países e nas economias mais desenvolvidas do nosso planeta. As pessoas que insistem nesse tipo de comportamento nunca mais poderão exercer a prática da direção se tem comportamento reincidente nessa prática da direção sob efeito de álcool. Há que se responsabilizar essas pessoas. Parabéns à Polícia Rodoviária Estadual, faz um excelente papel ao nosso Estado e demonstra o que sempre falo, que a prevenção ainda é mais barata que a correção. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. O vereador Odir vai falar pela ordem. Um minuto, vereador. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna porque o líder do nosso bloco, o vereador Ninfo, e as suas assessoras e a sua assessoria, fizeram várias solicitações à Secretaria da Fazenda para que mandassem para cá, com antecedência, o material que será exibido amanhã, a partir das 14 horas, na apresentação das receitas e despesas do terceiro quadrimestre de 2019. E, lamentavelmente, esta casa não recebeu e a Secretaria não encaminhou, e amanhã, quando a gente chega lá, não temos nenhuma preparação para fazermos o debate sobre as metas fiscais do terceiro quadrimestre 19. Obrigado, senhor presidente. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Não consta um projeto na pauta regimental. Grande expediente, artigo 127 e 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereador poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. A sessão está suspensa por falta de quórum.
5, 6, 7. Opa, estou contando Mateus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gravados. Ele vai pedindo. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 140/2017, de autoria do vereador Fernando Krellig, que dispõe sobre incentivos fiscais e apoio à realização dos projetos esportivos e da outras providências. Questão de ordem, o vereador Richard. Quero citar aqui o regimento e pedir o adiamento da votação do projeto de lei complementar número 140, por estar tramitando na Comissão de Legislação, Justiça e Redação projeto de lei complementar idêntico e que foi protocolado em 2016, inclusive de vossa autoria. Então. O requerimento. Está? O adiamento da votação do projeto 140/2017. É sobre aquele projeto 1000 que está lá na comissão. Em discussão, o requerimento do vereador Richard. Não havendo em votação, os vereadores concordam permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado o requerimento do vereador Richard. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 142/2019, de autoria do vereador Roque Matei, que dispõe sobre a instalação de postos móveis para vacinação em áreas públicas, privadas na cidade de Joinville. Solicito o primeiro secretário que faça. Peço ao vereador Jaime Evaristo, uma questão regimental, senhor. Senhor presidente, dispensa da leitura referente ao projeto 142/2019. Em discussão, o requerimento do vereador Jaime Evaristo, pedindo a dispensa da leitura dos pareceres. Não havendo em votação, os vereadores concordam permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado o requerimento do vereador Jaime. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado os pareceres. Em discussão, o projeto. Proponente, vereador Roque Matei. Mais uma vez, boa noite, presidente, boa noite à mesa, boa noite, vereadores aqui presentes, público que nos assiste pela TV Câmara, público aqui presente. Esse projeto é um projeto que foi inspirado principalmente nesses tempos, vereador Richard, que nós vivemos, onde nós temos um grande problema que está retornando, que as vacinas, erradicaram muitas doenças no nosso país e elas começaram a voltar. Por quê? Por que isso? Não é isso? Então, o que nós estamos fazendo? Qual é o motivo do nosso projeto de lei? É permitir que o município faça vacinas itinerantes quando, nas nossas campanhas, nós temos metas a serem atingidas,
E normalmente, muitas vezes, Brasil afora, e aqui Joinville não é diferente, Santa Catarina, as metas, nós temos dificuldades em atingir as metas. Mesmo tendo uma rede à disposição, enfim, mas o projeto ele prevê com que o município possa fazer essas vacinas, fazer parcerias com a iniciativa privada, com outros entes públicos, de tal forma que nós possamos estar mais próximos ainda da população nesses momentos de atingimento de metas das vacinações que nós precisamos fazer Brasil afora e principalmente aqui em Joinville. Então, no sarampo, em outras doenças que normalmente faziam anos, vereador Rich, que a gente não tinha mais aqui na nossa região, e elas começaram a voltar, por N motivos, né? E essas campanhas de vacinação, muitas vezes, as pessoas deixam de levar seus filhos ou comparecer ali no posto de saúde para vacinar, e esse projeto ele vem, vereadora Ana Rita, de forma que, como nos velhos tempos, antigamente, a gente ia lá no bairro e lá estava o pessoal fazendo vacina. Não vai ser daquela forma, né? Porque hoje tem que ter todo um cuidado ao vacinar as crianças, mas ao mesmo tempo nós podemos ir mais próximo da população. Então esse projeto, ele vem permitindo que o poder público possa fazer parcerias, enfim, estar mais próximo da população quando as metas de vacinação não são atingidas. É esse o projeto, a proposta, de tal forma que rapidamente a gente atingiria as metas, podendo estar ali, vereador Alonso, próximo da população, chegando, evitando, né, que a população se desloque aí, um grande itinerário, nós estaríamos ali, o governo poderia estar ali próximo, fazendo essa vacinação, indo num shopping, numa empresa e outros entes públicos, enfim, de tal forma que a vacina chegasse o mais rápido possível na população aqui do Joinville. Era isso. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Ana Rita. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. O vereador estava falando agora da questão de doenças que voltaram, como o sarampo. Mas é porque muitas pessoas não querem mais que seus filhos sejam vacinados. E isso é comum você encontrar gente com esse pensamento em todas as camadas sociais, que não quero que meu filho seja vacinado contra essa doença, não gosto das vacinas. E isso faz com que essas doenças voltem, porque além dessas que poderiam vacinar, mas não vacinam, tem aquelas que não podem vacinar, que, sei lá, estão muito longe de onde pudessem se vacinar ou não têm o conhecimento, afinal. Então, é um problema público de saúde muito sério, a falta de compreensão dessas pessoas, que nós só estamos livres, ou estávamos, né, do sarampo, estávamos livres da varíola, estamos, parece ser, né, da poliomielite, por causa de quê? Da vacinação em massa e da continuidade da vacinação. Então, acho extremamente importante qualquer medida que vise aumentar o número de crianças vacinadas, né? Então, por isso eu acho que o projeto é interessante. Obrigada. Obrigado, vereadora Ana. Agora o vereador Facchini. Concedo minha palavra. Peço que a vereadora Ana Rita possa assumir os trabalhos. Com a palavra, o presidente da Casa, o vereador Aragão. Senhora presidente, nesse momento, vereadora Ana Rita, vereadora Iracema, colegas vereadores, o público presente, o telespectador da TV Câmara, intérprete de Libras, nossos internautas, funcionários dessa Casa de Leis. Senhora presidente, eu vim mais aqui para cumprimentar o colega vereador, o vereador Roque Matei,
uma matéria de suma importância. Claro que toda matéria nessa casa, ela tem o seu grau de importância. Mas, vereador Roque, nesse momento que nós passamos, as voltas novamente das epidemias, das doenças, das enfermidades, e para não falar em outros termos, e também agora já com a própria manifestação do ministro da Saúde sobre dos cuidados que temos que ter com o coronavírus. Mas não só isso. As doenças que desencadeou e que voltou novamente, né, perante a população. Mas a gente pensa que às vezes ela está muito distante da população de Joinville. E aí, vereador Roque, eu quero lhe cumprimentar, porque nós seres humanos, eu, pessoa, acho que nunca vai chegar em mim. Acho que a minha família não vai ter problema. Eu não devo incentivar, nem vamos falar dos outros, porque nós estamos aqui nessa casa e nós representamos a população. Se nós representamos a população ela também olha um pouco para a Casa Legislativa. Então, a preocupação, ela é sim de grande valia. E a oportunidade desse projeto é que cada vez mais ele avance nos bairros das comunidades. Que ele vá lá na associação de moradores, que ele vá lá no clube de futebol, que ele vá de repente lá no shopping, que ele vá num terceiro setor, ou seja, num segmento das próprias associações, presidente, que cuidam dos animais, enfim, né, que esse projeto ele possa ter o seu desdobramento, né, no sul, no norte, no oeste, no leste da nossa municipalidade. Então, vereador Roque, um projeto às vezes que a gente pensa que não precisa nem ser discutido, mas ele tem que ser lembrado. E cumprimentar você por esse projeto. É um projeto que talvez não tenha assim grande importância no discutir aqui. Não, ele é muito importante. Porque o comodismo das pessoas faz com que as pessoas não tomem a vacina. E esse projeto, ele leva no campo e nos cantos e nos 4 cantos da cidade, vereadora Ana Rita, para que a pessoa tenha oportunidade. E daí, mesmo assim, ela não tomando, ela tem que entender que existe uma lei no município que está dando condição, já dá hoje. O projeto ele vem reforçar. Só não toma quem não quer. Só não toma quem não quer. O secretário Jean, o prefeito Udo, a determinação é plantões e plantões de final de semana nas unidades de saúde. Aqui na Câmara, nós já abrimos a Câmara para que todos os funcionários, ano passado, pudessem regularizar suas vacinas. Inclusive, o presidente da Câmara também estava com a vacina atrasada, tomei a vacina necessária. Tenho outra ali agora para tomar, estava olhando a minha carteirinha. Enfim, nós precisamos também tomar a vacina. Nós precisamos cada vez mais se preocupar com isso. Então, fiz questão de vir discutir o seu projeto, cumprimentar o vereador por essa matéria de suma importância. Nós já estamos preocupados com o novo vírus do corona. Por quê? Porque nós estamos do lado de 2 portos, tanto de Itapoá quanto de São Francisco. Eu conversava agora com a vereadora Ana Rita e isso preocupa. Nós já sabemos que tem notícia que Santos já tem casos quase confirmados também. E outras cidades portuárias
também as cidades grandes que têm aeroportos também já preocupa o Brasil. Sabemos que nós somos o primeiro país daqui da nossa América, daqui da nossa região, que fomos já constatado e confirmado esse caso. Mas não por isso, vereador Roque. As outras doenças também levam, se não cuidar, ela leva a pessoa, sim, à morte. Por isso que é necessário, por isso vim manifestar um projeto que a gente pensa que simples, não, talvez um dos projetos da maior e grande altura e valia que nós estamos discutindo na casa de hoje, esse projeto, na data de hoje. Por último, senhora presidente, mais uma vez, vale a pena, né? Vale a pena nós, munícipe, não deixamos para amanhã, vamos procurar a unidade de saúde para regulamentar e regularizar a nossa situação. E não adianta dizer que a minha família não pega, ou é isso ou é aquilo. Tem um ditado que diz: o leite derramado não dá mais para chorar. Parabéns, vereador Roque, pelo... Obrigada, presidente. Ok, vereador Facchini e depois vereador James. Senhora presidente, senhores vereadores, também quero saudar o público aqui presente. Vereador Roque, eu vejo com muito bons olhos o vosso projeto. Agora, é necessário que a gente possa fazer uma reflexão ainda maior no que se refere à saúde pública. Vereador Iracema, há pouco Vossa Excelência aqui nessa tribuna falava, e com muita propriedade, do aumento dos focos de dengue em nossa cidade. O vereador Odir também verbalizou de um projeto de lei de nossa autoria, eu fui proponente, o vereador Odir contribuiu, um projeto que foi anexado. Só que esse projeto ele é de 2013, demorou a ser aprovado, e lá já naquela época nós alertávamos para o aumento do número de focos. Só que o número naquela época, vereador Iracema, era de 80 focos na cidade. Hoje passa dos 3.000. Passa dos 3.000. Aquela época era só dengue, agora é chikungunya, zika vírus e a mais letal de todas, que é a febre amarela. Houve aí um descuido. Em 2015, colegas vereadores, eu apresentei uma moção ao Executivo, à Secretaria da Saúde, pedindo a contratação de drones, desse equipamento, para que fosse já naquela época feito através desse equipamento o monitoramento daquelas as residências que não são corresponsáveis com esse cuidado tão necessário. Agora, 5 anos depois, se chegou ao entendimento do quanto importante seria a utilização desse equipamento. Agora, o que eu quero aqui de falar é muito mais grave do que essa situação. Presidente e vereador Cláudio Aragão, há pouco Vossa Excelência aqui falava do novo coronavírus. Vocês sabiam que a rede pública de saúde municipal, a nossa rede pública de saúde, não tem sequer um médico epidemiologista? Vocês sabiam disso? Não temos um médico contratado, seja por serviço, seja por contrato ou por concurso público. Ou seja, esse especialista que vai cuidar justamente daquele enfermo pulmonar, nós não temos nenhum médico no serviço público municipal. O Estado tem, a Univille tem, porém, Joinville, a Secretaria Municipal de Saúde, não tem sequer um médico pneumo. Nenhum. Isso é muito sério. Colegas vereadores, o que eu aqui estou falando é muito sério.
Nós vivemos uma cidade industrial, nós vivemos uma cidade úmida, nós vivemos uma cidade, né, com um grau de poluição considerável, e nós não temos sequer um médico pneumologista em nossa cidade, contratado pela Prefeitura Municipal de Joinville. Em época de coronavírus. Então, amigos, me perdoem, não venha aqui dizer que nós estamos nos preparando, porque, aliás, o país não está preparado e nós estamos numa situação ainda pior. Tenham como certo, e eu falava aqui dessa tribuna há 5, 6 anos atrás, que nós íamos começar a contabilizar mortes em função do Aedes aegypti, em função do mosquito da dengue. Agora, o coronavírus, quando já está batendo aí na nossa porta, nós não temos um único médico pneumologista em nossa cidade contratado pela Prefeitura Municipal de Joinville, seja por concurso público ou seja por contrato direto. Então, está na hora desta casa se atentar a essas questões e cumprirmos com a nossa tarefa, que é fiscalizar o Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Facchini. Colegas vereadores, nós temos inscrito o vereador Liu, o vereador James, o vereador Richard. Nós vamos deixar a discussão para a próxima sessão, sabendo que nós vamos ter uma sessão solene em seguida na casa de homenagem, já está chegando os convidados. Uma questão só de encaminhamento regimental, vereador Richard, ele esqueceu de colocar o prazo do projeto. Presidente, só para efeito de correção, haja vista nós não termos colocado um prazo, solicito que o prazo seja de 90 dias. Obrigado, presidente, para o requerimento do projeto 140. Questão de ordem, vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o projeto 140, que trata do incentivo ao esporte, já está aqui desde 2017, se não me falha a memória. Fizemos a maior audiência pública com todos os segmentos esportivos da cidade. Foi uma audiência pública histórica, onde todos os seus vereadores se comprometeram a votar neste projeto quando vir para cá. Portanto, este projeto eu não vejo o porquê de adiar a sua votação. Porque este projeto, se não for aprovado, foi, isto sim, o maior engodo eleitoral praticado nesta cidade em prol de um candidato à época, o Fernando Krellig, deputado. Ora, por que não votar? Está tudo pronto. Eu queria saber quais são as razões, vereador Richard, do adiamento. Eu acho é mais uma manobra da situação, porque este projeto passou por todas as comissões, aqui já foi amplamente discutido, ou será que mais uma vez nós vamos fazer de palhaço aqueles que aqui lotaram esta casa para ver o seu projeto aprovado, para que nós pudéssemos discutir e o prefeito colocar? Por que mais 90 dias? Eu não vejo nenhuma razão. O projeto que passou por diversas comissões está aqui na casa há muito tempo. Eu queria aqui conclamar aos atletas que aqui estiveram, para que viesse aqui pressionar a Câmara para votar este projeto, porque é um projeto de interesse muito grande para o esporte de nossa cidade. E se não for votado, este projeto foi o maior estelionato eleitoral já visto aqui nesta casa em prol do Fernando Krellig ou de outro, do candidato proponente. Isso já era para ter sido votado já no ano passado, para que se fosse colocado na lei orçamentária de 2020. Portanto, eu quero deixar aqui, senhores vereadores, o meu... Conclui, vereador. A minha indignação por esta manobra
da situação em querer postergar, procrastinar este projeto por mais 90 dias. Obrigado. Portanto, isso é uma vergonha para a situação, mais uma vez, uma vergonha para os vereadores que dão sustentação ao prefeito Udo. Obrigado, senhor presidente. Só para lembrando que o adiamento já foi votado, ele só pediu o prazo agora de 90 dias. Em discussão, o prazo do vereador Richard, de 90 dias. Então, só para deliberar os 90 dias. Não precisa? O projeto já foi adiado. Já foi adiado. Questão de ordem, vereador Maurício Peixe. Só corrigir aqui, Maurício, só um pouquinho. Presidente, eu concordo inteiramente com o vereador Odir. Esse projeto é um projeto natimorto. Ele não tem validade, ele tem vício de origem, já foi aqui, inclusive, debatido, falado. O prefeito não quer esse projeto. Nós temos que ter a coragem de votar. Se queremos o projeto, a Câmara tem que ser independente nessa hora. E joga a responsabilidade para o Executivo, já que ele quer apoiar o esporte, e vieram aqui o maior público que essa casa já teve, tirando aí dos servidores nesses últimos dias, mas nós temos que ter coragem, porque 90 dias, vereador Richard, não tem explicação. Nós estamos no ano eleitoral, mesmo que nós quiséssemos, mesmo que tenha os 90 dias, não vai valer de nada se o prefeito não quiser, e esse ano eleitoral não é possível, não pode. Como o vereador Odir falou, com muita propriedade, teria que ter entrado no orçamento, na LDO, até no PPA, as modificações. Então tem que ter coragem de votar. Diz, olha, vamos tocar para frente, se o prefeito não quer, rejeita aqui, já que ele tem a maioria, mas não vamos ficar enganando, levar mais 90 dias. Eu voto contra os 90 dias. Até eu não estava aqui no momento da votação, que foi prorrogado, pedido a suspensão, e pode, regimentalmente pode, está dentro do regimento, só que para que isso? Para ficar enganando? Vão enganar quem? Nós mesmos, né? Obrigado, vereador Maurício. Em discussão, então, o prazo de 90 dias. Não havendo votação, os vereadores concordam com a questão de ordem, vereador Jordão. Nobres vereadores e vereadoras, público presente, eu, como vim do esporte, como fui lutador dessa cidade, e através do esporte eu fui para a segurança pessoal, e da segurança pessoal estou hoje aqui, com a graça de Deus. E quando esta casa realmente, como falou o nobre vereador Odir Nunes, o vereador Maurício Peixe, esta casa se encheu de atleta com esperança que esse projeto fosse para frente. Então eu, como atleta, se eu for contra agora, eu estou indo contra os atletas da minha cidade, pessoas que eu já treinei, ex-alunos meus, eu vou contra o esporte de Joinville. Eu não posso ficar contra o esporte de Joinville. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, ao contrário, se manifesta. Está aprovado o requerimento. Está aprovado o requerimento. Mas voto contrário do vereador Facchini, vereador Odir, vereador Maurício e vereador Iracema. Pela ordem, vereador Facchini. Colegas vereadores, eu acho que está muito claro e todos aqui perceberam que eu pedi para discutir esse projeto. E a minha intenção, vereador Richard, era propor uma diminuição no prazo dos 90 dias. Era isso. E o presidente percebeu que eu ergui a mão e atropelou o processo. Não é a primeira vez que isso acontece. Então eu quero, inclusive, que fique registrado em ata, a forma que foi conduzido. Eu pedi para discutir e Vossa Excelência atropelou o processo. A minha intenção era justamente nesse sentido, né, que nós pudéssemos adiantar um pouco mais esse prazo, tendo em vista que, é bem verdade, fui eu que presidi a comissão quando esta casa ficou lotada de atletas, lotadas
lotada de pessoas que dependem, né, do recurso público para continuar representando a nossa cidade, através do esporte. E se vendeu, eu lembro inclusive da palavra do chefe do executivo, um fake. Essa foi a palavra que foi usada, né? Se vendeu um sonho, uma esperança a esses atletas, já sabendo que esse projeto tinha o vício de origem e tinha ilegalidade. E nós precisamos corrigir. Como aqui já falado pelos colegas vereadores, essa casa precisa ter independência. Por isso a minha tentativa de pedir e fazer um apelo ao vereador Richard para diminuir esse prazo para que nós pudéssemos então cumprir com o nosso papel. Muito obrigado. Obrigado, vereador Facchini. Lembro, vereador Facchini, que o prazo no máximo é 90 dias. O vereador Richard pode fazer em 30, pode fazer em 45, não vejo. O máximo é 90 dias. É o máximo. Até porque esse projeto vai passar novamente nas 3 comissões. O projeto é meu. Não, esse projeto novo que vai discutir é de minha autoria. Esse projeto é de minha autoria. Aqui sim, mas ele vai esperar o prazo regimental para discutir o meu projeto. Pois é, eu sei que foi isso. O adiamento para que o outro projeto possa ser discutido, que ele é anterior ao projeto do Fernando Krellig. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras e os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, o telespectador que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 2 de março de 2020, segunda-feira, 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.